E hoje tem um foco muito grande no meu trabalho nessa ideia de tornar as organizações future-proof. Tem uma frase que eu digo sempre que é o seguinte: se você acha que você é original, é porque você não pesquisou direito. Então eles colocaram a energia e o talento deles para transformar aquela visão em realidade. O que aconteceu que em 20, 30 anos o homem pisou na lua. Mas hoje eu tenho certeza absoluta disso. Tudo que eu posso fazer, Matheus, eu faço usando transporte público. Às vezes pego o nosso carro, tem só um carro hoje em casa, não vale a pena. E eu trabalho de casa há muito tempo. Então, às vezes eu tenho que descer, fazer alguma coisa, os carros todos estão lá o dia inteiro. Então, imagina, você tem um carro, você usa 45 minutos, 1 hora por dia. Às vezes nem isso. É verdade. E eu falo, é muito louco, né? Quando eu conheci a Lê, eu tinha 2 carros e uma moto. Eu sozinho. Mas um carro era de colecionador, vai. Não, pior que não. Era assim. A moto é porque eu gosto de moto. O carro, eu tinha um Focus. Aquele Focus raiz, cara. Não tinha troca-marcha na mão, sem nenhuma eletrônica. Eu tinha porque eu gostava disso. Certo. Né? O carro não fala. Sim. Né? E tinha uma Pajero, que era a vontade que eu tinha de ter uma caminhonete. Então eu tava curtindo a caminhonete. Era isso. Você tá gravando? Não, tá bom. Aí eu fui pra... Aí depois a gente casou. Falei, caraca, mano, agora 3 cabos. Não dá, né? Até ela brigando comigo. Até um pouco antes de casar eu vendi a Pajero. Depois vendi o Focus, comprei um outro carro. E aí ficamos por um bom tempo com 2 carros. Mas exatamente nessa história que você fala. Puta, o carro fica lá parado, não sei o que e tal. E aí hoje a gente tem um carro, porque eu gosto de dirigir. Certo. Porque senão... Tem assim, prazer, assim. Não, eu tenho prazer de dirigir. Eu gosto de dirigir mesmo. Quer ver a coincidência? Quando eu mudei para Dubai, foi em 2005, meu sonho, aqui no Brasil eu não queria porque era um carro muito visado na época Pajero. Mas eu queria ter aquela Pajero antiga quadradinha. Aí eu cheguei lá... Era que eu tinha. Comprei. Nossa, cara, aquela comprida, não a curtinha, né? Sim. Cara, o cara adorava o carro, mas só me deu problema. Nossa, sério, foi tanta dor de cabeça. Teve naquele calor ainda. Explodiu o motor uma vez, quando estava tendo uma tempestade de areia com chuva. Quando acontecesse, deu um problema lá, depois fundiu o motor, deu 1000 problemas. Parece que foi a fúria dos deuses. Esse cara não merece ter essa Pajero. Aí depois eu tive um Volvo, um S40, que era um carrinho delicioso. E meu último carro lá em Dubai foi um Focus. Um Focus ST, que era o capeta. Sim, imagino. Câmbiozinho assim, manual, banco recaro. Cara, uma coisinha linda. Dá uma saudade desse carro. Eu imagino, cara. Se eu dirigir um carro desse, acho que eu não largo mais, cara. Porque deve ser muito gostoso. Eu comprei, fiquei 6 meses e voltei para o Brasil. Vendi por quase nada. O carro que estava com 8 mil quilômetros. O preço que eu vendi foi mais ou menos, vamos dizer, uns 50 mil reais. Zerado. Nossa, zerado. Zerado. E barato mesmo, de graça. Sim. Porque, nossa e tem um problema assim que lá nos Emirados Árabes as pessoas não gostam de carro manual. E você tem que ter uma licença específica para dirigir carro manual. Você pode tirar uma licença só de carro automático, mas você não pode dirigir carro manual. Perfeito. Então, muita gente não pode nem comprar esse carro, porque eles não têm a licença. Então, ele é mais carro de nicho ainda. Então, era mais difícil vender. Que é aquela galera que gosta mesmo. Então, semelhante aos Estados Unidos. Estados Unidos também é assim. Sim. Você dirigir carro manual, você tem que ter a licença para carro manual, porque é tudo automático. Não, eu gosto de dirigir mesmo. Eu gosto de sentir o carro na curva. Carro na mão ali, né? Gosto. E carro elétrico não é para você, então? Não, mas eu já tenho que vai ser o futuro. Acabou. Eu dirigi um Tesla agora, uns meses atrás, que eu fui para Seattle. Um amigo nosso tem. E, cara, é uma experiência. O torque daquilo. É fantástico. Ele faz quase cirurgia plástica assim na hora. Você fica todo lisinho, né? É uma porrada. Eu dirigi um híbrido lá nos Estados Unidos. Uma van. Sabe aquelas van baratinhas? Sim. Né? Pô, tava eu mais 7 mulheres, cara, tinha que alugar aquela lá. Com um carrão pra caber todo mundo. Pra caber, eu era o tio da van. A mulherada me chamava de tio da van. E híbrida, mas híbrida aquele só entra o motor quando o elétrico não dá conta. Mano, que delícia que é dirigir esse acelerar. Parece que tá dirigindo um Porsche, né? Só que é o carro do tiozão. É isso aí. O negócio não conecta, né? Como é que é possível que esse carro tenha tanta performance?
E a hora que eu fui abastecer, então, eu falei, caraca, é muito econômico. Muito É econômico. outra coisa, né? É outra coisa. Eu fui outro dia, fui dar uma palestra lá em Mogi das Cruzes, no Clube Média, e fui pedir no aplicativo, o motorista ele foi com um BYD, um full elétrico. Cara, ele não gasta nada para andar 200 quilômetros, ele gasta, sei lá, 5, 10 reais para carregar no final. Então faz muita diferença. O híbrido, então, que é mais barato, a compra, né, que o elétrico ele ainda ele é muito caro para ser comprado. Sim. Então fica, sério, muita diferença. Eu, apesar de eu não gostar, eu sei que é o futuro. Sim. Isso eu já estou conformado. Não tem segredo. Acho que, né, eu falei para ele, eu falei, não, um dia eu vou ter meu carrinho velhinho para eu trocar a marcha. Exato. Não, um dia eu vou ter esse velhinho para trocar a marcha, tudo, mas no dia a dia. Mano. E aí vai ter que ter uma licença especial para poder dirigir, né, cara? Ah, sim, sem sombra que de fora dúvida. isso, os veículos autônomos vão chegar. E vão chegar com força. Vai chegar uma hora e falar, cara, é muito mais seguro o veículo autônomo do que o ser humano dirigindo. Então, para você poder dirigir, tem que ter capacitação. Então, nem todo mundo vai poder sair e dirigir o carro por aí. Olha que dureza que vai ser para os amantes de carros. É verdade, eu concordo plenamente. Se bem que cada vez, principalmente em cidade grande, cada vez menos o pessoal vem gostando de carro, né? Molecada nova. A molecada, minha filha está com 22 anos, nem falou sobre tirar carta nem nada. Quando a gente era moleque, né, fazia 18 anos, ficava lá na porta da autoescola. Né? Opa, agora o pessoal não tem tanto interesse, está diminuindo muito. No interior, como o transporte público ainda não é bem deficitário, sim, a galera ainda curte carro. Mas aqui, para desespero de um amigo meu, cara que põe a mão na graxa, ele é esposa, mão na graxa, adora carro, nenhum dos dois filhos não tem nem carta. Aos 25 e 27 anos não tem nem carta. Olha isso, cara. Ele falou, cara, é desesperador pra mim. Eu fui agora, passei o Réveillon, fui visitar um amigo meu, e o pai dele era colecionador. Ele tem 6 jaguares clássicos, mais uns Gordines, Lamborghini, tudo lindo. E agora o meu amigo, o pai dele morreu, então ele e o irmão cuidam, mas ficam preocupados. Será que a próxima geração vai ter interesse nos carros? Ah, cara, não sei. Talvez museu para ver e olha lá. É um negócio, realmente. Muda demais a cabeça. E quando a gente está falando que as características, as marcas vão mudando também. Você fala, pô, essas chinesas chegando. Sabe quantas marcas de carro tem na China hoje? Não tenho a mínima ideia. 109. Nossa. Que vem desde o básico de carros que eles chamam de legacy, os básicos mesmo, são carros tradicionais, motor a combustão, internal combustion, ICE, né, que eles chamam, até os carros ultra premiums, que nem uma marca lá que faz parte da BYD, que fez o carro elétrico, que é o carro mais rápido de série, que chega a mais de 400 km por hora. Tem de tudo. Tem carros ultra tecnológicos, tem carro que é feito pela Huawei, por exemplo. Então está mudando os paradigmas e a velocidade que está acontecendo é insana. E eu estava vendo que a maior barreira hoje para o aumento de vendas dos carros chineses é a capacidade de transportar. Não tem navio suficiente para transportar. Sério? É porque eu sei, por exemplo, a Hyundai, cara, ela tem uma fábrica, fica do lado do porto. Sim. Com navios atracando e os caras mandando o carro embora. E vai, né? E isso estou falando só da Hyundai, que não é chinesa, é ali do ladinho. Sim. País pequenininho. Agora imagina a China. Cara, me surpreende muito. Muito, porque se a Hyundai tem isso, imagina lá. E a velocidade de transformação é aceleradíssima. O que demora 4, 5 anos nos Estados Unidos, acontece em 6 meses na China. Estava falando com um amigo que trabalha com chineses, projetos chineses, falou, cara, é muito difícil, que os caras só querem te ouvir se você falar para qualquer tipo de projeto, tecnologia, para qualquer implementação de industrial e tudo mais. Você tem que fazer metade do preço em metade do tempo. Senão, eles nem ouvem o que você está oferecendo. Caramba! Essa é a filosofia dos caras. Vão te espremer até o limite. Essa, para tudo que eles fazem. Então, como é que você compete com isso? Puta, é complicado. Nossa! Você quer fazer, você dá um jeito. Tem que pegar, otimizar esse processo, tem que pegar, cortar alguma coisa, encontrar um fornecedor melhor. Você vai correndo atrás e, no final, você consegue entregar. Senão, você está fora. Sim. Então, não tem, assim... capitalismo puro, né? Aí o pessoal chama de comunista. Né? Essa é a contradição maior. Né? Não, é o capitalismo na sua raiz mesmo, isso. Tem um conceito interessante, que eu vi uma vez um futurista que tem um trabalho bacana, chama Gerd Leonhard, que ele falou que não existe comunismo no mundo.
A gente já está valendo? Pode falar? Não, bora. Eu já nem vou fazer apresentação, vou fazer corte. Relaxa, bora. Excelente. O negócio, esses nossos papos são assim mesmo. Mas ele falou que não tem comunismo no mundo, tem tipos de capitalismo. Tem, por exemplo, o capitalismo corporativo, que é o capitalismo americano, onde as corporações, as organizações comerciais, elas ditam a narrativa. Elas determinam como a economia funciona, as relações, elas são determinantes para isso. Perfeito. Aí tem o chamado capitalismo social, que é o europeu, onde a estrutura capitalista ela serve para proteger o indivíduo, o social. Então, ele cuida da sua educação, da sua segurança, sua saúde, direitos e tudo mais. Então, na Europa, por exemplo, na França, é quase impossível mandar alguém embora do trabalho. É um negócio, exato. Porque você protege o indivíduo. Então, a estrutura capitalista ela está para oferecer segurança social. Uma vez eu até vi lá que você contratar alguém lá na França é quase que a mesma coisa com um funcionário público. Você não consegue mandar embora. Às vezes o cara não está produzindo. A minha ex-mulher, ela trabalhou na Microsoft. Ela falou, cara, tinha um pessoal que estava uma performance terrível. Era mais fácil deixar o cara não fazendo nada do que mandar ele embora. Então, esse é o capitalismo social. Tem suas virtudes, tem seus problemas. Sim. Aí tem o chamado capitalismo de Estado, segundo Gerd Leonhard, que seria o capitalismo onde o Estado determina a narrativa, que pode ser tanto o Estado dito capitalista, como o Estado coreano, como o Estado dito comunista, que é o da China. Mas é o Estado que determina. Hoje o sol vai nascer do outro lado, então todo mundo segue, as empresas vão seguir essa determinação, o povo ele aceita isso. Então é tudo estruturado dessa maneira. Então a China ela tem essa ideia de que o governo chinês ele dita a narrativa. Hoje vamos focar em tais coisas, vamos preparar a força de trabalho para isso, focar a formação da nossa futura força de trabalho nas áreas de STEM, que é Science, Technology, Engineering e Math, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, vamos colocar a energia do Estado para fazer isso, que depois vai ter uma influência na nossa economia. Então, o Estado define essa narrativa. E aí eu adicionei a ideia do Gerd Leonhard, que tem no Brasil, e na América Latina, que eu ia te perguntar, de capitalismo oligárquico, que é aquela coisa, as famílias, os grupos de poder que determinam o que está acontecendo. Porque acaba... eu estava me perguntando, o que é aqui? Por que não é corporação? Não é Estado? Então, tem grupos de poder que são, muitas vezes, famílias poderosas que pegam e influenciam a direção da economia, determinam como a narrativa vai se manifestar. Então, é tudo muito louco, cara. O que você está falando assim casa muito, porque para mim eu nunca pensei em comunismo no mundo. Sim. Para mim nunca existiu, para falar a verdade. Porque... Você viu agora, saíram os números do superávit comercial da China? Não vi. 1,5 trilhões de dólares. Vixe. A gente está falando do Brasil na casa de 12 bilhões, 20 bilhões. Cara, não dá 1%. Isso porque a China está sofrendo com as tarifas que os americanos impuseram, diminuiu a velocidade do crescimento da economia chinesa. O pessoal preocupado, porque está caindo. 2,5 vezes a velocidade do crescimento da economia brasileira. Cara, é muito diferente. Exato. Eu não tinha visto, mas eu lembro. O pessoal tá preocupado com a China porque tá caindo a velocidade não sei o quê. Eu falei, caraca, mano, que preocupação. Eu acho preocupação. Mas, mano, olha o tamanho dos caras. O problema é que eles começam a depender dessa pujança de crescimento econômico. Eles dependem dessa previsão para continuar a estrutura funcionar. Então, você fica quase viciado na saúde da economia. Então, e a gente no Brasil está acostumado a altos e baixos terríveis. A gente está acostumado nesse sobe e desce que a gente sofre nos dois pontos. Sim. Toda hora. E para ter uma ideia do tamanho da economia chinesa, acho que nos últimos 25 anos, usou-se mais concreto em construções da China, de infraestrutura e obras, do que toda a humanidade utilizou nos últimos 100 anos de história. Você vê o planeta Terra inteiro tirando a China. Os caras em 25 anos usaram mais concreto do que o resto da humanidade nos últimos 100 anos. Por isso que todo mundo fala, a Vale está vendendo ou não para a China, tá não sei o que, exportando cimento para lá. Caramba. É uma loucura. Agora, lá nos Emirados Árabes, o pessoal faz muito prédio e é prédio fantasma, né? Que não tem ninguém nos prédios. Na China não é assim. Eles constroem, mas
a galera tá toda Não. usa, né? Tem algumas cidades que eles consideram cidades completamente fantasmas, cidades planejadas com prédios, shopping centers completamente despovoados. Não tem gente para colocar lá. Só que eles têm uma máquina. De 1 bilhão de gente, está falando uma máquina tão voraz assim que não consegue parar que os caras fazem esses projetos e você não tem público para isso. Às vezes não tem, as pessoas não têm acesso, nem têm interesse. E nós estamos falando de um público de mais de 1 bilhão de pessoas. Os caras conseguem 1,4 bilhões. E não tem e tem mais casa do que gente. É isso, imagina como é possível. E você consegue pegar num período de 40, 50 anos, tirar 1 bilhão de pessoas da linha da pobreza, da fome. Isso é uma virada assim que não tem paralelo na nossa história. Então, para entender a construção do futuro, você tem que olhar para a China. Sim. Quando você vê, tem uma medida de crescimento econômico que vai além do produto interno bruto, que é o Purchase Parity Power, é a paridade de poder de compra, que é uma outra forma de olhar para a capacidade de gerar riqueza. Sim. Quando você vê no começo do século XIX, a maior economia do mundo era a chinesa. Aí, o que acontece? Tem as guerras do ópio, o Reino Unido domina a China, 1000 coisas acontecem e começa a ascensão do Reino Unido como a principal poder econômico. Os Estados Unidos vão ganhando força. Aí os Estados Unidos passam, principalmente na Segunda Guerra Mundial, eles ultrapassam, ficam gigantes. E depois, agora nos anos 80, 90, a China começa a recuperar, a Índia começa a ganhar força, que ela era bastante grande também no século XIX, começa a voltar, porque eles tinham um bônus populacional gigantesco. Aí, por essa métrica do Purchase Parity Power, a China já passou e deixou os Estados Unidos para trás faz 5 anos. Por esse aí, porque no PIB eles ainda são segundo e bem atrás. Sim. Né? Mas por esse aí eles já passaram. A China é algo surreal. Toda vez que eu vejo alguém falar que foi lá, viu, é outra coisa. E eles eram conhecidos até recentemente porque era um grande hub de produção. As empresas americanas usavam como a base para poder produzir barato. Barato, bom e barato, que foi melhorando a qualidade. Sim. E eles têm uma capacidade de otimização de processos que não tem paralelo no mundo. Eles são muito bons nisso. Fazer mais com menos. Acelerado, rápido, volume. Tá? Mas aí o que aconteceu recentemente, na última década, é que eles começaram a migrar de serem eficientes na produção para serem inovadores. Hoje, na China, o número de patentes registradas anualmente na China é maior do que o número de patentes registradas no mundo inteiro somado. Então, esse é o nível da velocidade para tudo. Você está falando na área de robótica, está falando de IA, está falando de produção, está falando de navios. Hoje, os estaleiros chineses têm uma capacidade de produção que é 200 vezes a capacidade americana. Imagina, produzem petroleiros, navios de carga. E hoje, agora também, eles estão investindo muito na parte militar. Então, um negócio... a corrida militar que está acontecendo nos últimos anos. Então, é interessante. Uma que me surpreendeu positivamente é a Índia, o quanto ela cresceu nos últimos anos. Sim. Cara, é surreal, assim, porque se a gente olhar 20 anos atrás, começo dos BRICS, Sim. A Índia estava ali bem ruinzinha. Né? Hoje não, cara. Ela tá acima, melhor que o Brasil. Ela já passou. O PIB indiano hoje é o quinto maior do mundo, se não me engano. E o Brasil está em 11º. Quando nós estamos brigando para não ir para 12º, então, os caras estão brigando para ser o quinto. Tem um livro muito interessante, chama The World is Flat, A Terra é Plana, do Thomas Friedman, que fala um pouco do porquê disso está acontecendo. E como eu uso muito no meu trabalho esse tipo de olhar. Quais são os efeitos colaterais das suas decisões aparentemente inteligentes? Então, ele fala o seguinte, anos 80, anos 90, os executivos das empresas queriam trazer eficiência para as suas operações. Como é que eu consigo cortar custos e fazer mais com menos? Aí, isso é o sucesso, bônus no final do ano, maravilhoso. Então, eles falam, vamos pegar e ver onde eu consigo economizar. Poxa, esses call centers, cara, eles gastam uma grana com isso. Custa dinheiro, o espaço, a tecnologia, o salário das pessoas. Vamos pegar e transferir nossos call centers para a Índia.
O pessoal já fala, tem uma boa parte da população que já fala inglês. Sim. Aí vamos lá, a gente vai pagar muito menos, a gente treina eles. E tem programas que ensinam os caras a falarem com os sotaques de lá, o sotaque de Minnesota. Tal. Então tem uma pessoa que está em Bangalore, atende você no aeroporto de Denver, você está indo no aeroporto de Denver procurando o negócio de alugar de carro, você liga para lá, alguém atende lá na Índia, falando com sotaque americano e dizendo para você onde você vai achar o lugar, dando as direções. Pô, incrível isso. Lá atrás, nem é lá hoje. atrás. Lá atrás. Tá. Então o que acontece é que eles economizaram um dinheiro estúpido, fantástico, perfeito. Mas aí o que o Thomas Friedman fala é que é o seguinte: qual que é o efeito colateral não esperado? É que essa pessoa que estava vivendo numa sociedade agrária e começa a trabalhar nesse call center, vai ter acesso a um salário melhor, a qualidade de vida vai melhorar, saúde, tá? Educação para as crianças. A criança que ia ficar talvez analfabeta vai para uma escola, consegue ir para a universidade. O cara começa a ter uma visão diferente do mundo. Sim, e esses caras eles têm um foco muito grande em sucesso financeiro, focados. Tanto que você vê que uma boa parte dos CEOs das grandes Big Techs hoje são indianos. Tá? IBM, o Google, tá acontecendo isso. Então o que acontecia? Aquele cara que não ia ter acesso a nada, tem uma educação, estuda, monta uma startup, uma empresa de tecnologia que depois vai competir com a empresa americana e talvez destroná-la. Então, o que foi uma ótima solução do ponto de vista pontual para a minha empresa, no final pode causar a competição que vai arruinar a sua posição no mercado. É a falta de visão do ecossistema, porque tudo bem fazer isso, faz parte do negócio. Sim. Mas você tem que olhar para o outro coisa, falar, o que eu estou fazendo aqui, porque a galera lá vai crescer. Exato. Mas esse que é o ponto. Eles vão vir, tem que me preparar, não é só tirar o meu agora. Esse é um grande desafio que a gente tem, porque o olhar do executivo tradicional, ele é muito míope. Ele olha para o espaçozinho dele e acha que é só isso daqui, eu tenho que resolver esse meu problema. Mas quando começa a olhar de uma forma sistêmica e extrapolar, pensando quais são as possíveis consequências, positivas e negativas, para o ecossistema que podem afetar a minha realidade. Aí você pode ir mais a fundo dessas decisões, entender o que eu posso fazer, quais são os próximos passos, como isso pode me afetar. Só que, em geral, isso não acontece. Não consegue. Eu acho que da forma que você fala de ser míope assim, eu costumo dizer que o pessoal está muito preocupado assim, cara, eu preciso garantir meu bônus agora. Sim. Esse é um problema para o meu ou para o próximo do futuro. Né? Porque, cara, quantas vezes eu já vi, a gente já viu presidentes de grandes corporações, cara, faz alguma coisa, tira um bônus gigante, cria um problema enorme e ele é mandado embora. Mas, cara, ele já saiu com toda a grana. Esse é o problema pro cara do futuro. Isso. E esse é o ponto para mim. E eu tô falando assim, só na empresa. Agora, imagina isso para a sociedade. Eu faço alguns trabalhos, que são um mapeamento. Então, a gente pega, analisa tendências. E eu gosto de dizer que tem dois tipos de futuros que a gente tem que lidar. Tem o futuro, tem o futuro acidental, que é aquele que vai acontecer se a gente não fizer nada. Perfeito. E tem o futuro intencional, que é aquilo que eu vou trabalhar ativamente para se transformar em realidade. Sim. Não tem nada tem garantido. Você tem que pegar e trabalhar ativamente para isso. Perfeito. Quando eu pego e faço um mapeamento, a gente fala, poxa, tem uma tendência clara. E hoje tem um foco muito grande no meu trabalho nessa ideia de tornar as organizações future-proof, a prova de futuro. Então, essa que é a visão, o mercado está se manifestando dessa maneira, a gente tem que pegar constantemente, sentir o pulso do que está acontecendo para poder corrigir o nosso curso. Certo? Mas essa é a tendência. E para você continuar relevante, de acordo com essa tendência que ela demonstra ter um grande potencial de se manifestar, você vai ter que tomar atitudes radicais. Aí você fala, poxa, qual que é o tempo de duração médio de um CEO no espaço, na posição dele? 4 anos e meio. Tá? Aí o cara vai falar, eu estou há 2, 3 anos, estou no meio do meu prazo de validade, eu vou fazer algo que é radical, arriscado, que pode incomodar os acionistas, o conselho, ou eu vou garantir minha posição até chegar ao meu sucessor. Então, a pessoa escolhe o conforto e o risco para a organização a tomar as decisões que podem trazer perenidade e sustentabilidade para o seu negócio. Pois é. Caramba. E faz muito sentido, porque é exatamente isso. Faz muito sentido isso. Faz muito sentido. E é o que realmente eu vejo acontecer. Eu não tinha olhado nunca com essa lente, mas é isso aí.
E ainda pegando nesse ponto, qual, digamos assim, para a empresa, eu vou perguntar assim, tanto para a empresa como para os executivos Sim. e conselhos, assim, quais podem ser os problemas da empresa continuar com a visão míope? Porque, vou fazer um parênteses. Na minha cabeça, você não precisa ser uma grande empresa para olhar para o futuro lá na frente. Não. Não precisa. Não precisa ser uma Microsoft que precisa investir em tecnologia e não sei o quê. Não. Para mim, qualquer empresa consegue olhar para o futuro e olhar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos e planejar. Quais são os benefícios que você tem de parar e falar, não, vamos olhar para cá? Olha, eu gosto de dizer, eu gosto de contar uma história a respeito de paleontologia. Quando eu estava começando assim aquele momento de decisão, que carreira que eu ia seguir na época da escola, eu tinha várias ideias. Bom, eu queria ser engenheiro aeroespacial, eu pensei em estudar história, astronomia, publicidade e propaganda, que acabei estudando, porque era um negócio que mexia com conhecimento, com a criatividade, um negócio que me fascinava. E outra coisa que desde moleque me fascinava, que era paleontologia, o estudo dos fósseis e tudo mais. E tem uma história interessante que é contada num livro que chama O Macaco Nu, do Desmond Morris, que é um livro do final dos anos 60, que fala sobre a transformação do ser humano, tá? Como o ser humano se tornou a espécie mais poderosa no planeta Terra. E ele fala o seguinte, que cerca de 12 milhões e meio de anos atrás, viviam no nosso planeta os antepassados dos primatas que hoje ocupariam os seus nichos ecológicos. Os antepassados dos seres humanos, dos orangotangos, dos chimpanzés, dos gorilas e dos bonobos, que são os chimpanzés pigmeus. E nessa época, há 12 milhões e meio de anos, o planeta era coberto de florestas tropicais. Então, o habitat deles era enorme. Pô, bacana. Sim. O que aconteceu? Começaram a aparecer mudanças climáticas radicais que mudaram a maneira com qual a umidade se espalhava pelo planeta. O que aconteceu? As florestas começaram a diminuir o espaço que elas cobriam. Certo? O que aconteceu? O habitat desses animais, antepassados nossos, começou a diminuir. Então, do ponto de vista evolutivo, você tem duas soluções. Ou você se agarra àquilo que você tem, o que é conhecido, para o qual você está adaptado, ou você se aventura no novo ambiente. Perfeito. Os antepassados, os gorilas, os chimpanzés, os bonobos, os orangotangos, eles se agarraram às florestas tropicais que ficaram cada vez menores e hoje suas populações desses descendentes são ameaçadas, pequenas, quase muito vulneráveis. O ser humano se aventurou nesse novo ambiente, que era as savanas. Ele tinha inteligência que era superior aos animais da época, ele tinha capacidade de colaborar, mas era um novo ambiente. Então, o que eu gosto de dizer para os executivos, por que olhar para o futuro, é o seguinte: se você fizer as coisas da maneira que você sempre fez, sim, vai ter espaço para você, vai ter sempre espaço. Mas esse espaço, a tendência com essas mudanças radicais que estão acontecendo, é que esse espaço ele vai diminuir, vai ficar cada vez menor. O espaço vai ficar cada vez mais competitivo para você sobreviver. Então, a ideia de você pegar, se aventurar, entender quais são essas possibilidades novas e começar a testá-las, a virar parte do seu repertório, mesmo que elas não se manifestem plenamente, é, do ponto de vista de sobrevivência e de sucesso, a chave para a nossa existência, para a nossa perenidade. Tem que ser parte do nosso repertório. Perfeito. É por aí. Então, temos que fazer isso. Temos que sair da nossa zona de conforto, que é a nossa florestinha conhecida, e aventurarmos nessa nova realidade. E quando a gente olha para ela, também não é uma questão, se eu estiver errado, as análises de futuros que a gente faz, não é uma coisa para olhar lá na frente, só olhar daqui a 10 anos. Né? É para o ano que vem. Exato. Certo? A gente tem que ter um olhar que é múltiplo. Olhar o futuro no curto prazo, que em geral ele é decepcionante, porque ele não acontece de maneira radical. A gente vê os passos acontecendo lentamente. Mas quando a gente tem uma lente que nos afasta e vê as transformações num prazo mais longo, você fala, nossa, olha o que aconteceu, olha que transformação radical. Então você tem que estar preparado para abraçar as tendências no curto prazo, ser bastante proativo e prospectivo. A gente tem que deixar de ser reativo
E Sim, pensar o que você vai usar naquilo, sim, né? exato. Então você tem que estar um passo à frente, sempre. No curto prazo, falar, o que eu posso fazer? Tem que ser muito tático, entender. Mas e pensar o que está acontecendo no longo prazo para poder ser incorporado ao meu repertório. Quais são as habilidades necessárias para poder abraçar essa nova realidade? Quais são as novas tecnologias que eu preciso começar a testar? Quais são as novas possibilidades de modelos de negócio que vão se encaixar nessas realidades e testá-las também? Então, isso tem que estar em constante transformação. Eu gosto de dizer que tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu usava na minha startup, que é always in beta, sempre em versão beta. Está em constante transformação. Nunca entre na sua zona de conforto. Tem que estar em movimento constante. E isso funciona muito, né? Quando trabalhava, né, para os outros, né, agora iniciando a carreira de consultor, e como está no início é um pouco diferente. Vou voltar a fazer isso, mas uma coisa que eu fazia e funcionava muito, sempre eu estava testando alguma coisa nova, sempre. Sim. E, cara, não custa. Você tem resultados, normalmente não são grandes resultados, mas, cara, quando você tem, valeu muito tempo. Sim. Exato. Eu gosto de falar muito sobre inovação, Matheus, que, para mim, inovação não é criar algo novo. É fazer algo que você não estava fazendo antes. Está em algum lugar, mas eu vou incorporar ao meu repertório. Que a gente fica com aquela necessidade. Nossa, eu vou inventar uma solução absolutamente original que ninguém pensou no mundo. Aí você fica desesperado, porque você não vai achar isso, porque tem uma frase que eu digo sempre, que é o seguinte: se você acha que você é original, é porque você não pesquisou direito. Como as dores são as mesmas, em algum lugar tem alguém pensando em como solucionar aquele problema que você tem. Ou talvez já tenha pensado 5 anos atrás. Sim. Então é importante para construir o futuro encontrar essas ferramentas, essas soluções, essas ideias que vão colocar você um passo à frente. Vou dar um exemplo que eu uso nas minhas palestras. O primeiro smartphone saiu em 1968. Sim. Né? O primeiro... Né, assim, a tecnologia já existia. Né? Então, você ir lá e colocar o dedo e tal. Né? O pessoal fala assim, não, poxa, a Apple foi lá e criou, revolucionou com o telefone. Eu falei, amigo, 7 anos antes... O Tom Cruise estava nas telas do mundo inteiro digitando na tua frente. Só você não estava vendo. Ele não inventou, já existia, cara. Ele só pegou coisas que já existiam e juntou. Foi só isso que ele fez. Ele não tirou nada da cartola. O cara que fez isso, que trouxe para a Apple, chama Buzz Ording, que é o líder da área de desenvolvimento de interfaces. Ele viu o Tom Cruise fazendo isso. Cara, ele só copiou, cara. Olha que legal. Então, as ideias estão aí. Eu falo, a inovação, para mim, ela é um lenço translúcido que está na tua frente. Sim. É que você está querendo ver depois dela. Não, amigo, está ali, ela está na tua frente. E esse é um tema, você falou do Tom Cruise, está muito em linha com a essência do meu trabalho, que é colocar ficção científica nesse processo de visualização do futuro. Eu falo, por que a ficção científica ela é tão boa? Você fala, poxa, o cara fazendo um negócio virou o smartphone, virou a navegação. Para os velhos que não sabem, para os novinhos que não sabem, é Minority Report. Isso, filme de 2002, do Steven Spielberg. Né? O cara... É muito legal. É maravilhoso. E o que é interessante desse filme, que eu acho incrível, é que diferente... É uma história bastante conhecida. Ele é baseado num conto dos anos 50, de um escritor de ficção científica chamado Philip K. Dick, que é o mesmo cara que escreveu Blade Runner e mais um monte de outros filmes. Tá? Ele é muito criativo. Então ele imaginava esse mundo no futuro, que se passa em 2054, e no final dos anos 90, o Steven Spielberg decidiu adaptá-lo. Então, na hora de pegar e preparar, ele fez algo que é diferente do tradicional. Ao invés de pegar e imaginar esse futuro de 2054 junto com um bando de designers de Hollywood, ele pegou e juntou por vários dias os melhores caras de cada área. Um cara de urbanismo, um cara de mobilidade, sabe, de veículos, um cara de interface de computadores, um cara de marketing.
para poder imaginar qual que era o futuro que os personagens iriam habitar no filme. Então eles criaram algo que era tangível. É um negócio tão inspirador que, sério, virou o nosso benchmark para que o futuro pode ser. E é um filme que tem 23 anos, 24 anos agora. 24 anos agora. É uma loucura. Então eu falo, o que é legal da ficção científica para imaginar o futuro? A ideia da ficção científica, ela analisa, assim como ferramentas de análise de futuro fazem, ela analisa as possibilidades para poder criar cenários possíveis. Se eu juntar essas tecnologias, a gente vai ter tal cenário possível. Mas aí ela vai além. O que ela faz, a partir desses cenários, ela usa esses cenários para poder criar narrativas focadas na experiência humana. Então não é simplesmente falar a história de um carro voador, mas como é um dia na vida do Matheus quando ele tiver um carro voador ao invés da moto dele. O que vai acontecer? Quais são os problemas? Quais são as oportunidades que surgem? E a partir do momento que você cria essa história, ela se transforma num protótipo do que o futuro pode ser. E a gente consegue se conectar de uma maneira mais profunda. Eu posso fazer uma apresentação de PowerPoint muito bacana, mas é muito mais interessante e envolvente mostrar o Tom Cruise fazendo o negócio, você se conecta. Então, a ficção científica, seja ela um filme, um livro, ela transporta a nossa imaginação para se conectar com essas possibilidades. E é mais interessante ainda, porque eu adoro a história da exploração espacial, corrida espacial. E eu ouvi uma vez um negócio que é muito bacana. Porque a ficção científica ela é incrível na hora que ela prevê o que pode acontecer. O Ray Bradbury, um grande escritor de ficção científica, ele imaginou TVs de tela plana nos anos 50, os fones sem fio, Bluetooth também nos anos 50, veículos autônomos. O Isaac Asimov, que é o grande cara, falava sobre robôs nos anos 50, 40. Assim... 40, 50, mal é mais existia computador. Isso. O Arthur C. Clarke, outro super escritor que me influencia muito, imaginou realidade virtual, jogos de realidade virtual, supercomputadores inteligentes, com os seus desafios e oportunidades. Então é muito legal você imaginar que os caras pensavam o que poderia acontecer e falar, nossa, aconteceu. Mas eu acho mais interessante a ficção científica, e é aí que entra no meu trabalho. Não quando ela prevê, mas quando ela propõe um futuro possível, e aí você fala, puxa, esse futuro é possível e eu vou trabalhar para transformá-lo em algo real. E é isso que aconteceu com o programa espacial. Os engenheiros, os cientistas por trás dos programas espaciais americano, soviético e alemão, que são os principais nessa história, eles eram ávidos leitores de ficção científica nos anos 30, anos 20. Então eles liam aquelas histórias sobre foguetes que iam para outros planetas, robôs explorando o espaço, astronautas se aventurando no vácuo. Tá? Eles não só achavam aquilo incrível, fantástico, mas falavam que era desejável e era possível. Então eles colocaram a energia e o talento deles para transformar aquela visão em realidade. O que aconteceu que em 20, 30 anos o homem pisou na Lua. Perfeito. E é isso que a gente pode trazer para a nossa visão. Para a nossa organização, seja ela pequena ou grande, é imaginar qual que é esse futuro que eu consigo criar a partir dessas ferramentas e elementos que estão disponíveis. E o mais louco é assim, imaginar esse futuro lá não é ter não é algo surreal, é algo extremamente possível para qualquer empresa. E trazer, e seja da tradicional, seja uma nova, é muito fácil você ter isso, né? E o que é o futuro, essencialmente? A gente acha que o futuro é inteligência artificial, computação quântica, blockchain, impressão 3D. Não, o futuro é um lugar que está cronologicamente à frente do tempo presente. Então, o futuro, às vezes, é só uma mudança de estrutura organizacional que vai tornar você melhor. Talvez seja uma mudança no treinamento, a capacitação da sua equipe, uma mudança do espaço de trabalho para você poder colaborar melhor, uma cadeira melhor que vai deixar o cara mais produtivo, horários de trabalho mais adequados para cada pessoa, que entender melhor o funcionário e pensar, poxa, esse cara ele produz melhor do meio-dia às 8 da noite. Será que ele pode ter um horário de trabalho diferente? O cara é muito mais produtivo. Esse outro aqui ele trabalha bem de manhã. Esse cara trabalha muito bem no home office, não precisa de nada. O outro cara ele precisa estar com a equipe. Isso é tão poderoso como usar a melhor IA que está disponível. Perfeito. Tudo isso é elemento para criar o futuro. Perfeito. É isso aí. Nessa mesma linha que você está falando, você foi falando, eu fui pensando, poxa, porque eu sempre olhei para o cliente. Sim. Tudo que eu criei sempre foi olhando para o cliente. Óbvio que tem que ser bom para os dois, para o cliente e para a empresa. Exato. Poxa,
A mesma regra vale para o cliente. Poxa, que horas que meu cliente compra? Sim. Cara, que horas que ele faz isso, que horas que ele faz aquilo, como é que é a dinâmica dele, né? Por que ele prefere comprar A de B? Né? Exato. É o futuro, de mecânicas para o futuro, é isso aí. E isso daí é o mais importante do que a tecnologia, que a tecnologia ela acaba tendo um suporte para você chegar nesse Perfeito. espaço. É o modelo mental, a sua atitude com relação à conexão da sua organização com o seu cliente. Você tem isso, você pode usar um TACAP ou você pode usar um modelo de LLM. Mas se você tiver esse foco, você tem a chance de alcançar esse espaço. Mas se você não tiver a visão, e isso é um ponto interessante que aconteceu recentemente, que o pessoal estava falando para destruir o impacto da IA. Tem aquela ideia da briga do hype e o anti-hype. Né? O pessoal que fica colocando a IA nas alturas, o pessoal fala, cara, não é isso, não é isso. Saiu um estudo no MIT, falando que a cada 20 iniciativas de IA, só uma gerava valor para as organizações. Aí todo mundo fala, poxa, veja só, a IA não está preparada para gerar valor para as organizações, é um hype. Mas quando você lê o estudo, você percebe que a maior parte dos problemas é a falta de visão, falta de preparação da equipe, falta de um olhar assim, estruturado, um propósito, um objetivo claro. Então, quando você tem líderes preparados, você tem uma equipe preparada e ela sabe usar as ferramentas, as suas chances são muito maiores. Sim. Então, não está ligado necessariamente à tecnologia, mas à nossa atitude. São duas coisas. Uma coisa são os dados, a outra coisa é você transformar os dados em informação e a outra coisa é você transformar a informação em real resultado. Eu vou trazer um exemplo, cara, que aconteceu alguns anos atrás. Nesse aí, que eu uso muito. Todas as empresas iam lá e faziam um monte de pesquisa, empresas de automóveis. Sim. Porque o cliente quer um carro assim, assim, assim. Aí foi lá, todo mundo queria Scenic, Picasso, aquelas... Né, e estava vendendo pra caramba, era isso que o cliente queria. Aí a Ford pegou o mesmo estudo e criou a EcoSport. Cara, desbancou todo mundo da noite pro dia, porque ela realmente leu a mesma coisa, mas da forma diferente. Sim. É isso. E tem uma frase que o pessoal usa muito para falar sobre essa relação e fala da Ford. A história que o Henry Ford dizia, se eu perguntasse para os consumidores o que eles querem, eles diriam que queriam cavalos mais rápidos. Isso. A minha leitura não é que o consumidor não sabe o que quer. É que ele vai pegar e expressar através das referências que ele tem do seu dia a dia. Perfeito. Então, o grande desafio da empresa é ir além, assim, chegar naquilo que você falou da EcoSpot. Como é que eu consigo entender qual que é a necessidade oculta que vai fazer diferença para o meu negócio? Não aquilo que está na superfície. E aí você consegue realmente ser transformador. É isso aí. Perfeito. É isso. E a gente estava falando de... sci-fi? Sim. Aí tem uma coisa que eu quero trazer para agora. Deixa eu trazer já, antes que eu esqueça. Não dê tempo de novo de falar. O papo vai longe, né? Vai longe. Me explica, aliás, explica para todo mundo o que é o seu projeto, a Sci-Fi Experience Design. Isso. Então, a ideia, eu já dei assim, uma palhinha do que seria, que é o Sci-Fi Experience Design. É o desenho da experiência através da ficção científica. É a metodologia que a gente desenvolveu na minha organização, no meu laboratório de estudos futuros, o What the Future, para poder ajudar na cocriação de visões de futuro. Então, o que eu vejo hoje, quando você faz um trabalho de mapeamento de tendência e tudo mais, era sempre uma coisa que era focada no lado. Eu alimentava você com informação e se vira com isso. O que eu vou fazer? E eu gosto de dizer que o meu grande problema com essa ideia de oferecer informação simplesmente é que informação que não gera transformação é apenas entretenimento. Então, o que eu posso fazer com essa informação? Então, a ideia era pegar e engajar as equipes nesse processo de visualização de futuro. E por quê? Usando a ficção científica como a base. Então, o que é o processo? O que é o Sci-Fi Experience Design? Você pega, analisa o seu momento presente. O que é? Você pega o que eu sou agora, tem que entender qual é a sua organização, o que você está fazendo, define qual que é o seu objetivo, o que eu quero trazer para a minha organização. É uma mudança de... forma de colaboração, quero criar um novo produto, quero mudar o posicionamento da minha empresa, quero revolucionar o mercado, novos modelos de negócio. Tem que definir, poxa, eu entendo quem eu sou, aí depois eu falo qual que é o meu desafio,
Aí a gente pega no Sci-Fi Experience Design, a gente alimenta as pessoas com as ferramentas para criar o futuro. Quais são os elementos, as tendências? Quais são as pecinhas de Lego, que eu gosto de dizer, que você pode utilizar na construção desse futuro? E podem ser pecinhas de Lego como a inteligência artificial ou uma ferramenta específica, a IA generativa ou a IA causal, tá, que eu posso utilizar. Ou pode ser simplesmente uma mudança assim, de paradigma na contratação. Vou contratar hoje a ideia da economia prateada, quero contratar executivos e colaboradores mais experientes. Você pode pegar um universo, blockchain ou, puxa, uma mudança de espaço de trabalho, de colaboração, home office. Essas são as pecinhas que eu tenho. Então, aí, a partir daí, eu convido os participantes, o grupo dos nossos clientes, que a gente separa em grupos, a começar a imaginar esse futuro possível. Quais são os cenários que vão acontecer? Dentro desse contexto do desafio. Queremos criar um produto novo. Perfeito. Quais são os cenários? Vai acontecer tal coisa. As pessoas vão começar agora a dirigir menos, vão ter veículos autônomos, vão ter mais tempo para poder ter vidas produtivas. Tá? Vão criando cenários. Perfeito. Então, depois desse momento, você fala, poxa, eu já imaginei qual que é essa realidade daqui a 2, 5, 10 ou 20 anos que a gente vai ocupar e vou imaginar, poxa, qual que é esse elemento transformador que eu vou inserir nessa realidade? O que vai ser? Aí as pessoas elas criam essa solução. Qual vai ser a solução? Vai ser um produto novo, vai ser uma abordagem comercial completamente revolucionária, que a gente vai capacitar as pessoas e vão usar agentes de IA para que elas se conectem de uma forma mais profunda com o cliente. Não, vai ser uma colaboração totalmente diferenciada, onde a gente vai eliminar níveis hierárquicos e todo mundo vai ter as assistentes de IA que vão fazer parte do trabalho. Eles imaginam qual que é essa coisa transformadora que vai ser. É um produto que vai se adaptar à necessidade do cliente. Legal. Usando essas possibilidades que estão aqui. Aí você fala, poxa, quem que é a pessoa que vai habitar esse futuro? O que é? Quem é essa pessoa? O Matheus, você cria um personagem. A ideia do sci-fi é realmente criar, quase como se fosse um roteirista, uma visão de futuro que você se conecta. Então as pessoas vão imaginar qual que é esse personagem que vai habitar esse meu futuro. O Matheus é o executivo de vendas que vai usar essa nova ferramenta que potencializa, conecta, usa uma inteligência de conhecimento do cliente que exponencializa a sua conexão, consegue prever, estar um passo à frente, ser preditivo, prescritivo, mais que isso, mais que preditivo. Ele vai dar ideias para você, beleza. Como é que vai ser um dia de trabalho do Matheus? A história é essa, onde coisas dão errado, coisas dão certo. Você cria uma narrativa, o grupo cria a narrativa para contar. Essa é a nossa ferramenta incrível, essa é a vida do Matheus usando e dá coisas certas, dá coisas erradas e você compartilha com os grupos. Você imagina esse futuro. E a partir daí, os outros grupos, são vários grupos que trabalham e cada um deles buscando uma solução, os grupos analisam e ampliam a visão, fazem olhares críticos, adicionam oportunidades, tá? E no final, você tem um mapeamento, você aumenta, surgem novas possibilidades, você faz um mapeamento das iniciativas que foram criadas, que são aceitáveis, coloca dentro de um vetor assim de esforço versus impacto para saber o que eu preciso priorizar. Claro. E depois coloca também dentro de um contexto de quais são as habilidades, os recursos, as pessoas e o prazo para fazer com que isso aconteça. Então você tangibiliza. Então tem um processo todo de criatividade, mas depois você vai trazendo para um olhar prático para no final colocar tudo dentro de um pipeline de implementação. Entendi. Então tem um olhar assim bastante intuitivo, criativo, mas ao mesmo tempo ele tem etapas lógicas para transformar uma visão, uma aspiração, um olhar para o futuro compartilhado em algo que realmente vai ser implementado. E o que é bacana desse tipo de exercício é que as pessoas envolvidas na criação vão estar envolvidas na implementação. Eles são stakeholders, é a criança, o bebê deles. Tem que estar lá. Isso muda tudo. Antes de eu ir para... liga esse ar para nós aí. Pelo amor de Deus, senão nós vamos cozinhar aqui daqui a pouco. Você é dos meus, né? Ele tá lá, bichinho magrelo, pele e osso, tal. Nossa, nós daqui gordo pra caralho. E nesse aí, que você tá falando, na Sci-Fi Experience Design, são empresas e elas, no final das contas, uma acaba ajudando a outra. Sim.
Exato. Porque são grupos, uma tá ajudando a outra. No caso, não, o que a gente faz, eu já fiz com assim, grupos diferentes, assim, com um objetivo comum. Mas, em geral, é uma empresa. Tá. Legal, isso aqui é uma empresa da área do agronegócio, para poder criar uma nova forma de colaboração, porque ela tá se ampliando para ser global, ao invés de ser só na América Latina. Legal. Então, juntos, esses grupos são grupos de colaboradores, de executivos que fazem parte da mesma organização. Então, eles têm visões assim complementares, tá? E é importante que você tenha pessoas diferenciadas, não todo mundo igual, visões diferentes, áreas diferentes. Necessário. Exato. Necessário. Para poder você ter esse olhar mais holístico da organização. Porque, em geral, o que acontece, que também é um grande problema das organizações do momento presente, é que a gente trabalha em silos. Então, Isso, o comercial odeia o pessoal de produção. Pô, esses caras só põem problema. E o pessoal de produção odeia do comercial. Porque esses caras põem um negócio impossível, esse prazo, esse custo. Então, você cria um ambiente de animosidade. Aqueles caras vendem um negócio que eu não consigo fazer, o outro... no mundo do crédito, não é que é muito meu, é a mesma coisa, né? O comercial falou, cara, o comercial vende qualquer coisa, qualquer tranqueira, e os caras do comercial, aqueles caras não aprovam nada. E a galera que quer implementar o sistema fala, que esses caras, e você não consegue se empatizar com o outro, com o problema do outro. E quando você cria um projeto como esse, onde todo mundo está envolvido, e às vezes áreas diferentes tá fazendo parte do mesmo grupo, essas barreiras começam a sumir. Você começa a entender mais a dor do outro. E aí você cria algo que é mais equilibrado, levando em consideração essas visões e necessidades diferentes. E uma coisa, eu vou chegar lá. Eu aprendi isso, cara, quando eu era pleno ainda. Sim. Né? Que foi a primeira vez que eu ouvi na minha vida, eu falei, não, o pessoal do comercial odeia vocês aqui do CREA, da área técnica. Aí eu chamei o cara do comercial e falei, cara, por que você odeia a gente? Né? E aí, desde então, eu aprendi que, cara, para eu ter o melhor resultado possível, sim, eu preciso trazer o comercial para perto. A gente conversar, entender e eu falo assim, cara, não é só trazer para conversar, não, é ir lá na rua junto. Sim. Né? Mas, de novo, mas para isso, o cara de lá tem que querer me ouvir, tem que querer falar. Sim. Porque não é só ouvir, ele também tem que querer falar para mim, né? Os perrengues. Como é que se lida com isso? Lá. Esse é o ponto. Parece o que você está falando agora, parece um negócio que é do século passado. Tem que conversar. E isso é tão importante para a criação do futuro quanto as tecnologias mais absurdas que a gente está imaginando. Exato. Então, o que você fala, esse foco, quando você pega e faz um olhar para o passado, assim, como chegamos até aqui e o que é o presente, essa ideia do autoconhecimento, quando eu falo do autoconhecimento organizacional e profissional. Quando você tem essa capacidade de analisar e entender essas dores, que você começa a exercitar de forma colaborativa, você começa a entender, poxa, e tem uma frase que eu falo que é o seguinte, que conhecimento é poder, autoconhecimento é um superpoder. Então, quando você consegue entender quais são essas barreiras, quais são essas fontes de conflito, quais são as origens das nossas ineficiências do ponto de vista de colaboração organizacional, você cria a oportunidade de endereçar. Se você não tem consciência, cara, a gente vai ficar brigando um contra o outro sempre. Mas quando você começa a entender, poxa, de onde vem isso? E qual que é o nosso objetivo comum? Por isso que é tão importante exercitar essa ideia da visão de futuro compartilhada. Que muitas vezes as organizações não têm clara nem quem elas são, sim, muito menos aonde elas querem chegar. Mas quando você tem essa possibilidade, fala, aqui que a gente quer chegar. Isso que a gente representa, isso faz parte do exercício do Sci-Fi Experience Design. Entender quem somos. E aí, no final, a gente cria onde queremos chegar. Aí a jornada, todo mundo parceiro e está ciente do objetivo maior ou objetivos que a gente está construindo. Quando a gente fala, né, isso é planejar. Sim. Para mim, isso é planejar. Sim. Porque geralmente as empresas vão lá, chega final do ano, lá para outubro, novembro, falam, não, vamos planejar o ano seguinte, vamos planejar 2026. Aí eles pegam os números de vendas. Sim. Né? E falar, então você vai vender 10% a mais. Cara, esse é o planejamento. Aí um pouquinho mais
organizados, falar, não, vamos colocar um outro projeto, o que você precisa? Reúne o pessoal um final de semana, Sim. né? Mas também com a visão tudo de projetos que você quer implementar e o que você precisa para o ano seguinte. Mas aí você não tem a conversa entre as áreas, Sim. as reais necessidades, olhar para, cara, olha 1 ano, 3 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, né? Exato. Aí você fala, poxa, o mundo mudou e eu não fiz nada, eu continuei fazendo mais do mesmo. Então você cria aí um risco existencial para a sua organização que é enorme. Exato. A gente tem hoje, no ritmo que está tudo acontecendo, não sei na nossa conversa anterior se eu falei sobre esses números, mas para entender a necessidade da mudança. Nos anos 50 do século passado, meados dos anos 50, o Credit Suisse, o banco suíço que depois foi comprado recentemente, ele fez uma análise das 500 maiores empresas daquele índice Standard & Poor's, 500 maiores empresas do mundo. Fez uma análise e eles chegaram à conclusão, depois de analisar, que naquela época, no meados dos anos 50, as empresas elas duravam em média 60 anos, antes de irem à falência, serem compradas por uma outra empresa ou se fundirem a uma outra empresa, desaparecerem. Tá? Aí, acho que em 2019, o Santa Fe Institute, que é um think tank americano, ele fez o mesmo estudo com as 500 maiores empresas do índice Standard & Poor's. E eles chegaram à conclusão agora de que as empresas, em geral, duram 10 anos antes de irem à falência, serem compradas ou desaparecerem. Esse é o ritmo de mudanças. Então, o que acontece hoje, se você não começar a olhar para o futuro de forma proativa, protagonista, pode ser que alguém ocupe seu espaço. Algum maluco vai chegar e vai mudar tudo. E veja só, pode ter certeza, essa é uma previsão assim, que eu faço com assim, de forma muito confortável. Que esses próximos 2 ou 3 anos vão começar a surgir os primeiros unicórnios que têm 5 ou 6 funcionários. Unicórnios são aquelas empresas que valem mais de $1 bilhão para quem não está muito familiarizado com esse termo. Com 5, 6 funcionários vão fazer aquilo que hoje você precisa de 5 mil, 2 mil funcionários, certo? Esses são os próximos 2 ou 3 anos. Aí, mas o negócio fica mais interessante. O Sam Altman, ele falou numa entrevista... falar isso. Exato. Ele falou numa entrevista que eles têm um bolão, você viu isso? Que o bolão entre os caras das Big Techs para dizer quando vai aparecer o primeiro unicórnio que vai ser só um cara. Exato. Aí você fala, cara... Um cara usando uma camada monstruosa de automação vai conseguir criar uma empresa que gera valor, receita, tá? E vai valer mais de $1 bilhão. E você fala, cara, será que esse cara vai estar ocupando o meu espaço? Aí você já fica assustado. Sim. Mas tem mais. Não para aí. O que está acontecendo hoje é um novo paradigma que começa a ser testado de criar empresas que não tem nenhuma pessoa. A IA testa paradigmas, novos modelos de negócio, faz tudo de maneira automatizada. Você só coloca dinheiro ali, ela vai testar vários e vai testando isso nos mercados, ver o que funciona e algumas vão sobreviver, outras não. Então pode ser que apareçam empresas na área de crédito, na área de financeiro, pode ser na área de seguros ou qualquer outra área que ela vai ser gerada de forma absolutamente autônoma. Isso pode estar como parte do ambiente de competição do seu negócio. O Harari fala, né, que a gente precisa olhar para o futuro da inteligência artificial olhando 2 coisas, com 2 preocupações. Uma é essa, né? Porque, cara, eu não posso deixar o outro tomar meu lugar, mas o outro olhar que ele chama bastante atenção é, cara, a IA, a gente corre o risco da IA decidir qual empresa prospera e qual fale. Sim. E a gente tem que olhar para isso também, é uma verdade. Exatamente. Porque o algoritmo dela, né, pode realmente fazer isso. E os algoritmos hoje estão tão complexos que a gente começa a perder o controle de qual que é o propósito real deles. Eles vão sendo escritos, reescritos, e qual que é a interpretação. Eu chamo isso do paradoxo do gênio. Lembra que sempre falava aquela história do cara achava aquela lâmpada mágica, ele fazia os pedidos, só que o gênio interpretava de uma maneira diferente. Então dava ruim. Mas como uma inteligência praticamente alienígena, que é a inteligência artificial, ela opera segundo parâmetros que não são humanos,
Que tipo de leitura ela vai fazer? E como é que esses algoritmos podem pegar e interferir para poder servir o seu propósito que foi definido de alguma maneira, mas que vai sendo transformado à medida que elas evoluem. E a gente vai reprogramando, vai ajustando. Quais podem ser as possíveis consequências? Parte do nosso exercício é sempre olhar para esse tipo de cenário. Os positivos, os neutros e os negativos e os apocalípticos. É verdade. E uma coisa que a gente precisa chamar a atenção é a velocidade na mudança. Sim, nossa. Né? Ela é gigante, assim. Não dá para ficar parado esperando a coisa acontecer, esperando a minha vez, achando que eu sou pequeno demais para isso. Ai, eu não tenho... Caraca, mano, é para todo mundo isso. Todo dia tem alguma coisa nova, né? Todo dia. Eu falo, cara, não dá para acompanhar. Tá? Eu tenho um grupo que eu faço parte que tem umas 1000 pessoas. Um monte de gente que faz pesquisa de IA, gente das Big Techs, tem uns influencers da área de tecnologia, tem filósofo, tem professor, tem o Silvio Meira, tá lá, um cara brilhante, fantástico, tem muita gente. Então, o pessoal fica alimentando assim, conteúdo o tempo todo. Outro dia, eu contei essa história um tempo atrás. Eu tive uma reunião, foi das 2h30 às 5h30 da tarde. Então, não abri o meu telefone. Aí, quando eu peguei, fui finalmente abrir, esse grupo tinha 517 mensagens. Deus, pai. E era um monte de coisa nova, tecnologias novas ferramentas, estudos, relatório de 60 páginas, vídeos de 2 horas com alguém falando algo completamente novo. E a gente fala, cara, isso não é normal. Nunca na nossa história aconteceu um ritmo de mudanças tão acelerado. E o grande risco que a gente tem nesse processo é essa naturalização das tecnologias que transformam nossas vidas. E eu tenho uma preocupação, olhando para o Brasil. O maior empregador hoje no Brasil é o varejo. Sim. Né? Pequenas empresas. Né? E elas são extremamente acomodadas. O dono da lojinha, ele é extremamente acomodado. Cara, como é que vai ser isso no futuro? Olha... Porque eu tenho medo por eles. Sim. A vantagem que a gente tem hoje é que a gente está vivendo uma era da desmaterialização das ferramentas. Você não precisa mais ter acesso a algo extraordinário, ter um grupo de 20 desenvolvedores. Exato. Qualquer carinha, ele acessa uma plataforma do Google, da Amazon, ele tem acesso a ferramentas que antigamente custavam milhões de dólares. Perfeito. Então, você tem acesso a tudo isso. Você tem a possibilidade de reinventar o seu negócio. Mas a gente não tem preparação. Sim. As pessoas não estão conscientes. Então está tudo acontecendo, mas você corre o risco delas ficarem para trás, mesmo tendo acesso a tudo aquilo que iria proporcionar sua salvação e sua prosperidade. Perfeito. Então, essa é uma preocupação que o governo, as associações comerciais, todo mundo deveria estar focando. Mas o que eu vejo é que está todo mundo perdido, deixando acontecer. Fica encantado, ao mesmo tempo inativo. E eu converso, né, com algumas pessoas desse ramo, até porque minha raiz é varejo. Minha mãe tinha livraria e papelaria, meu pai tinha uma loja que montava piscina, vendia coisas para quintal, piscina, essas coisas. Então, eu cresci no meio do varejo, né? Sim. E ainda tenho muita relação com eles. E assim, tem muito disso que você falou. Aí tem alguns querendo fazer alguma coisa, mas a maioria dos caras, não, isso não é para mim. A maioria dos donos das lojas fala, não, isso não é para mim. Mas, amigo... Sim. Dá uma olhada, não é difícil, é fácil. Esses mas são os chimpanzés, os gorilas, os orangotangos. Ele quer abraçar aquilo que é conhecido. Fala, isso não é para mim. Eu preciso ficar no meu ambiente de conforto. Só que o risco é que esse ambiente vai ficando cada vez menor. Exato. E esse é o risco. E o ponto é, a gente só precisa da vontade. Hoje você pode chegar... O Gemini do Google tem essa parte de educação que está explodindo e várias plataformas conseguem fazer isso. Você pode escrever lá, crie um curso para mim, você escreve quem sou eu, o que eu entendo, tá? Para eu em 6 semanas eu saber como usar IA no meu negócio, no meu armarinho. Cara, ele dá uma lista gigante. Você faz, tá tudo na mão. Mas como é que a gente pega e sensibiliza as pessoas? Tem uma história que eu fico assustado, que aconteceu em 2019. Até hoje, eu não esqueço. Eu estava dirigindo, eu ouvi no rádio, a Band News FM.
Eu gosto da Band News FM, que assim, o slogan deles fala muito de como está o futuro, né? Que em 20 minutos tudo pode mudar. É isso aí. Aí eu estava vendo lá, Matheus, que estava rolando naquela semana que é o Feirão de Empregos da cidade de São Paulo. E como é que funciona esse feirão? Um monte de empresas montam estandes num lugar, acho que era no Pacaembu, não lembro exatamente qual era o lugar, e o pessoal vai lá para levar o currículo e tentar ser contratado. Tinha um monte de empresa. E era muito louco, porque era uma época que o desemprego estava bastante alto. Então, tinha bastante gente correndo atrás. E eles falaram os números lá nessa matéria. Eu não sabia que foquei muito tempo fora do Brasil, mas eu não sabia que a Atento é uma das maiores empregadoras do Brasil. Né? Só faz telemarketing, né? Atendimento, puxa, mais 100 e tantos mil funcionários. A Atento tinha 1.200 vagas disponíveis. Eles conseguiram contratar 8 pessoas. O Grupo Pão de Açúcar, ele tinha 2.000 vagas. Eles contrataram 32 pessoas. Tinha 2.000 vagas de caixa de supermercado disponíveis. Eles conseguiram preencher só metade. E eu falei, cara, telemarketing é um emprego de entrada. Não demanda uma capacitação técnica muito grande, tá? E os caras não conseguiram preencher as vagas. Porque não tinha gente capacitada. Capacitada para fazer um emprego que vai ser substituído por inteligência artificial. Que é pegar o produto, o bip e colocar. Exato, você não tem. Então, você não tem pessoas capacitadas para isso. A gente está pensando num mundo onde as pessoas precisam ficar preparadas para não se tornarem redundantes por conta da inteligência artificial. Então, tem um desafio enorme aí para todo mundo, que a gente está vendo, as pessoas precisam dar 2 passos para poder chegar no estágio onde elas estão ameaçadas por essa onda de transformação digital que está acontecendo. E ninguém está tomando uma atitude clara. A gente está adotando de maneira intempestiva, sem programação e sem conseguir imaginar quais são as possíveis consequências. Então, o dono do armarinho, o dono da livraria, ele precisa ser envolvido de alguma maneira. A gente precisa preparar as pessoas para se tornarem esses protagonistas. E assim, de novo, com a velocidade da mudança, amigo, nós estamos falando de 5 anos. Nós não estamos falando de 10, 15 anos. Nós estamos falando do cara que é dono de uma loja hoje com 50 anos, mano, 55 ele pode perder tudo. Cara. Não é assim, não, é para meus filhos. Não, amigo, é tu. Sim. Aí você pede, fora esse fato de você pegar daqui a 5 anos, tudo dá ruim, você ainda vai viver mais do que seus pais. Tu vai ainda 40 anos, mano. Pô, o que você vai fazer, cara? Tu vai viver até os 90 e pouco. A gente tem que aprender a se reinventar. É a única alternativa hoje para não ficar para trás. Para não ficar extinto. Extinto vivo, sabe? Exato. Cara, o tempo nosso jamais o que extrapolou. Mas eu preciso fazer essa última pergunta. Nesse ponto, porque assim, cara, não dá para esperar o governo fazer alguma coisa. Não dá. Não fez e não vai fazer. As empresas ainda não estão fazendo. Cara, quem que vai... As pessoas menos ainda. Elas é que... Eu falo, cara, não dá para esperar de uma população que quer fazer uma faculdade só por fazer, que quer comprar um diploma, porque eles não querem qualidade de ensino, eles só querem ter um diploma. Então, para mim, estão comprando o diploma. Cara, quem que vai socorrer essa galera? Uma vez eu fiz uma palestra para um grupo de parceiros do Itaú e fizeram essa mesma pergunta. E eu falei, vocês... os empresários têm que se envolver. E não é simplesmente algo altruísta para cuidar do outro. É importante isso também. Cuidar do outro, do ponto de vista humano, é fundamental. Mas aí você tem que pensar de uma forma existencial. Se eu não cuidar da sociedade, se eu não capacitar as pessoas, eu vou existir aonde? Então, mesmo do ponto de vista prático, o empresário tem que se envolver em educar a população, preparar, fazer com que a gente entenda qual que é esse ambiente assim, de
existência das novas tecnologias, entender quais são as implicações, engajar a sociedade, parar de deixar na mão só das empresas de tecnologia a tarefa de decidir como essas mudanças radicais vão acontecer. Você tem que envolver os advogados, os médicos, os professores, os artistas, os filósofos, sociólogos, os antropólogos, os seres humanos todos nesse processo de decisão, porque todos serão afetados. A gente tem que parar de pensar que isso é um pontinho que vai simplesmente causar uma pequena perturbação. A gente está vivendo uma era onde essas tecnologias vão trazer mais mudanças para a humanidade do que o fogo e a roda. Isso está acontecendo, a gente está vivendo esse momento, é um momento único na nossa história. Então é importante que nós nos tornemos os criadores, ou dessa visão do que é a nossa realidade, nossa sociedade, o nosso futuro vai ser. E a partir daí cria-se a oportunidade de gerar algo que faça sentido para a gente. Perfeito. E eu vou um pouquinho mais, porque eu concordo, assim, eu pelo menos vejo, a única esperança que eu vejo isso é realmente os empresários tomarem para eles fazerem. Porque, fazer um paralelo, cara, o poder público hoje não cuida do jardim. Sim. Precisa ter uma empresa cuidando do jardim, das pracinhas no negócio. Cara. Não vai ser isso que eles vão olhar. Agora, deveria também ser, né, os sindicatos mais do que os empresários responsáveis por essa educação. Sim. Mas os nossos sindicatos que olham para os empregados não olham, né? A ideia deles é outra, não é isso aí. Mas no arranjo que a gente tem hoje deveriam ser eles, mas cara, não vão ser eles. Sim. Tem que ser os empresários. Tem que qualquer coisa, assim, eu falo assim, cara, para de falar mal, né? Eu chamo aqueles comunistas de Nike, né? Sim. De iPhone. Eu falo, cara, para de falar mal, mano, porque se não é um empresário fazer, a gente não ia ter nada. E não vamos ter. Sim. Eu vejo assim um grande desafio. Eu fiz um projeto uma vez para colocar uma cidade no futuro, 30 anos no futuro. E a gente pensa, o grande desafio não é imaginar o que vai acontecer, criar uma jornada, uma visão estratégica de quais são os passos a serem tomados, quais são os recursos. O maior desafio que a gente tem é fazer algo de longo prazo que sobreviva à próxima gestão. Você pode ter um grupo de políticos que apoia, o próximo vai ter uma outra agenda, você vai começar do zero. Educação, que é a chave da construção desse futuro. E quando a gente fala de educação, não é só educação tradicional. Hoje, com a inteligência artificial, você pode aprender física com Einstein. Você pode aprender filosofia com Sócrates. Sim. Você pode aprender psicologia com Jung, com Freud. Eles podem ajudar o processo de educação a se transformar, se adaptar ao seu estilo. É maravilhoso. Então, a gente tem tudo isso na mão. Mas se a gente não utilizar, não criar uma visão que faça com que esse processo aconteça no longo prazo, que a educação ela não dura um mandato, ela demanda 10, 20, 30 anos. Então a gente tem que começar a fazer. Mas eu gosto de dizer que eu sou um otimista protagonista, porque eu acredito que existe uma realidade positiva que pode acontecer, mas ela só vai tomar forma se a gente atuar, se a gente fizer acontecer. Realmente atuar. Não sei se acompanhou, se você sabe. A gente tem exemplos recentes de governos investindo demais na educação e aí transformando o país. China é um exemplo. Sim. Japão é outro exemplo. Coreia é outro exemplo. Eu sei que governo investiu bastante. Mas você sabe se empresas também se colocaram junto para também investir nisso, nesses países? Não. Esse é um investimento de Estado. No caso da China, eles determinam quais são as agendas necessárias e aí faz com que a sociedade ela se movimente. Lembra que eu falei a história do capitalismo de Estado? Então, eles criam uma visão clara e, a partir daí, eles disponibilizam os recursos humanos e financeiros para que essa visão aconteça. No caso agora, a China está focando nesses talentos que são necessários para a visão de futuro deles. Eu preciso de cientistas, eu preciso de engenheiros, preciso de pessoal de matemática.
a tecnologia, essas pessoas vão pavimentar, vão criar as bases para um crescimento sustentável e uma transformação da China hoje numa potência que está correndo atrás dos Estados Unidos na grande potência mundial. Então, isso está claro. Sim. Então, eles fazem acontecer. Outros, assim, as organizações, eu vejo organizações investindo, assim, quando você fala o próprio Google, ele disponibilizando essas ferramentas de maneira praticamente gratuita, essa parte da desmaterialização e desmonetização de ferramentas extraordinárias cria essas oportunidades. Então, eles estão oferecendo isso para o mundo. Sim. Cabe a nós, hoje, a sociedade, começar a se organizar e incorporar esses elementos no nosso repertório, nossa jornada e os nossos objetivos pessoais e organizacionais no sentido de sociedade. Porque eu penso assim, como o Brasil, cara, não é esse governo, não vai ser o próximo, nem o outro, que para mim vai investir em educação. Sim. Eu gostaria muito que o Brasil inventasse uma nova forma de educação promovida pelos empresários. Porque, cara, se não for as empresas investindo pesado, não é pouco não, pesado, para ter qualidade de vida, não dos funcionários, mas da sociedade como um todo, e assim gerar negócio. Sim, exato. A gente, cara, não tem muito futuro, não. É um desafio. Gigante, sim. Eu não sei você que estuda isso, mas como é que você enxerga isso? Mas, cara, como é que vocês que trabalham, como é que vocês enxergam isso? Olha, o ponto para mim é que a gente tem que parar de olhar para o próprio umbigo. Eu gosto de falar que a gente viveu um momento durante a pandemia que foi uma grande oportunidade de se reinventar. Olhar para essas necessidades da sociedade, dos indivíduos, repensar a nossa maneira de se conectar com o planeta Terra, como a gente consome, tá? Mas o que aconteceu era uma oportunidade. A gente, nossa, estava lá isolado, se percebia como o ser humano era importante, nossa, os bens materiais, como o planeta se beneficiava quando a gente não tirava tanto dele. Tá? Poxa, será que é um momento? A ideia do equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Posso home office agora, eu estou mais próximo da família, vou me mudar para um lugar, não vou ter que ir para o trabalho direto. Pô, grandes oportunidades. O que aconteceu logo depois foi exatamente o oposto. A gente está vivendo uma era onde está todo mundo se fechando. Eu estou chamando essa era a era do grande egoísmo. É o egoísmo individual, o egoísmo do grupo, o egoísmo organizacional. A minha organização tem que pegar e destruir o outro, não posso ter uma parceria, um equilíbrio. O meu país está em competição com todos os outros, sou eu contra os outros. Então, isso torna muito mais difícil a criação de uma solução que abraça a sociedade, abraça as necessidades dos indivíduos para criar uma estrutura sustentável, mais justa e que vai trazer, no final, mais riqueza e mais prosperidade. Eu gosto mais que vai além para todo mundo, para os empresários e para os países como um todo. O mundo vive ciclos, né? Sim. A gente já passou por isso no passado. Vamos ver o quanto mais a gente vai repetir o passado. Eu acho que o pessoal fala assim, que a gente está vivendo uma época que surgem essas tecnologias exponenciais, elas surgem com uma velocidade muito mais acelerada do que aconteceu em qualquer momento da história da humanidade. Elas não só surgem de uma forma acelerada, surgem de maneira concomitante. Elas estão acontecendo ao mesmo tempo, um monte de transformações que estão acontecendo. E não só isso, elas são adotadas num ritmo que a gente não consegue compreender quais são as suas possíveis implicações éticas, morais, sociais, culturais, econômicas, ambientais. Então a gente traz isso para a nossa realidade. E o ponto é que, por conta disso, a gente vai trazer nos próximos 20 anos, talvez, mais mudanças do que os últimos 300 anos de história humana. Que realidade vai surgir? Então, a gente vive ciclos, mas o que a gente está vivendo agora vai ser um ciclo que não tem paralelo na nossa história. E a gente está vivendo. Os historiadores vão se divertir muito falando sobre essa época. Na realidade, a gente vai dar um trabalho do caramba para eles, mano.
Porque, caraca, mano, é muito dado que eles vão ter. Total. E muita coisa discrepante. Tá tudo isso aqui. Daqui a pouco, o que foi essa época aqui? Ó? Vou dedicar minha vida a tentar entender esses anos aí. Às vezes eu falo, cara, ele vai ter que estudar assim. Não, vamos estudar os anos 2000. Não, os anos 2000 não. 2000 a 2003, 3 a 6, que, nossa senhora, cara, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Gui, cara, foi um prazerzaço te receber aqui de novo. Muito bom. Eu não sei nem por que eu faço um monte de perguntas. Eu adoro quando você vem aqui eu fazer o que a gente vai conversar e tal. Da primeira vez eu consegui seguir mais ou menos o roteirinho que eu pensei. Nesse eu não consegui, não. Tem muita coisa aqui que ficou para a próxima para a gente conversar. Mas, nossa, um prazer gigantesco. E antes de falar o tchau, fala, povo aí, como é que te acha? Olha, gente, quiserem encontrar o Gui Rangel, é o único Gui Rangel que tem lá no LinkedIn, quiserem continuar essas conversas, quiserem saber um pouco mais, vão lá. Ou procurem também a minha organização, o meu laboratório de estudos futuros, que é o What the Future. Também tem o link lá no meu perfil do LinkedIn. E pode me procurar no Instagram, que eu estou sempre postando algumas coisas, uns conteúdos interessantes, que podem ajudar a provocar ou causar uma certa desespero e ansiedade, que afinal é a natureza desses tempos que vivemos. E nos vemos no futuro. É isso aí. Gente, brigadão por estar aqui. Dá um like, joinha, assina o canal, disponibiliza, manda para quem gosta, para quem não gosta, que ajuda a gente pra caramba. E a ideia é sempre essa, trazer coisas novas, sempre trazendo coisas diferentes para todo mundo aqui e até de uma forma divertida aí. Valeu, gente. Brigadão.